Olá pessoal, tudo bem? Eu sou André Tesser, você está no nosso canal Dialogando Direito de novo e hoje a gente vai continuar a falar de um tema que a gente vem tratando já há alguns vídeos, que é justamente sobre a questão da construção do modelo de trabalho híbrido nas organizações, especialmente aí, necessidade cada vez maior, especialmente a partir da pandemia e dos modelos de trabalho mais flexíveis pós-pandemia. Se vocês forem relembrar, lá atrás a gente falou num vídeo que 3 fatores são bastante importantes quando você desenha um modelo de trabalho híbrido. É importante que as organizações então definam suas regras, suas políticas, né, uma parte normativa, vamos dizer assim. É importante que você se preocupe também, as organizações, portanto, se preocupem com a questão da infraestrutura e, terceiro aspecto, e bastante relevante também, é importante que você se preocupe com a construção ou desenvolvimento de uma cultura de trabalho híbrido. Muito bem, a gente gastou um tempinho nos últimos vídeos para falar bastante sobre políticas, sobre construção de regras, sobre trabalhos acerca da construção normativa do trabalho híbrido. Isso é bastante importante, a gente comentou isso nos nossos últimos vídeos aqui. Hoje a gente quer falar um pouquinho com vocês sobre a parte da infraestrutura, de como você tem que se preocupar na sua organização se você quiser construir um modelo de trabalho híbrido a partir desse problema da infraestrutura. E acho que a gente pode dividir essa compreensão da infraestrutura ou trazer para vocês algumas ideias, alguns insights a partir de três aspectos. Um primeiro aspecto, a gente vai falar de infraestrutura física, né, de espaço mesmo. Um segundo aspecto, a gente vai falar de infraestrutura tecnológica, né, de ferramentas, de mecanismos, enfim, que podem nos ajudar aí. E um terceiro aspecto, a gente pode falar de uma infraestrutura de apoio, de uma infraestrutura de suporte. Se mistura um pouco, às vezes, nessas outras duas questões, mas é importante a gente tratar isso de forma separada. Então vamos começar falando então sobre a infraestrutura sob o ponto de vista físico, ou sobre a infraestrutura física. E aqui, de novo, é importante separar em 2 espaços. O primeiro espaço, aquilo que a gente chama de on-site, ou seja, dentro da organização. Lembra que a gente está falando de modelos de trabalho híbrido, então significa que o colaborador vai, em determinados períodos do seu trabalho, vai estar exercendo ainda as suas atividades presencialmente nas organizações e em outros momentos ele estará remoto. Então é preciso separar isso. Quando a gente fala on-site, a gente está falando dentro das organizações. E aí, isso também tem que estar bem relacionado, bem conectado com as políticas de trabalho híbrido que você vai estabelecer. Por quê? Porque uma das principais vantagens de modelos de trabalho híbrido, sob o ponto de vista da infraestrutura física, é que vai permitir que as organizações tenham estruturas físicas mais enxutas. Tenham prédios, tenham sedes menores. Por quê? Porque as tuas equipes ou as equipes dessa organização não vão estar todas 100% do tempo no mesmo lugar. Isso vai permitir então que você tenha espaços compartilhados de trabalho. Algumas organizações têm adotado modelos de coworking, em que elas inclusive se inserem dentro de sedes mais gerais. Ou algumas outras organizações têm optado por modelos de share working, em que o trabalho é realizado dentro das organizações, mas de forma diferente por diversas equipes. Então, às vezes, uma determinada equipe vai dividir espaços físicos com outras equipes, coisa que num modelo mais tradicional de trabalho era quase impensável, era muito comum, né? Você chegar nas organizações e cada setor, cada área tinha um local de trabalho definido, tal, etc. As pessoas tinham suas mesas, seus locais de trabalho. No modelo de trabalho híbrido, isso já não faz mais sentido, porque as pessoas não vão estar ocupando aquele local 100% do tempo. Então, até por uma questão de otimização, de melhor eficiência, de melhor recurso, é preciso também estabelecer, então, que esses espaços serão, de alguma forma, compartilhados. Isso vai se refletir não só então na construção de espaços mais, digamos, coletivos de trabalho, mas também talvez num aumento de espaços de trabalho coletivo.
Então, quando a gente fala de espaços coletivos de trabalho, a gente está falando de divisão de mesas, de bancadas, de lugares para trabalhar. E quando a gente fala de espaços de trabalho coletivo, a gente está falando de salas de reunião, de salas em que a interação é mais direta, né? Então isso é bastante importante para você definir, isso tem que estar bem relacionado com as políticas, porque isso também vai te permitir dimensionar certinho, né, qual a quantidade de espaço que você precisa para aqueles determinados dias em que a equipe A estará trabalhando presencial na empresa e a equipe B eventualmente não estará e vice-versa, e como isso se torna mais dinâmico dentro da empresa. Sob o ponto de vista da infraestrutura física remota, é importante também estar bem conectado com as normatizações, porque como a gente viu, essa questão da indenização ou da ajuda de custo que será eventualmente provida pelo empregador ao colaborador precisa ser objeto de ajuste entre as partes. Então, assim, se a empresa precisa que o colaborador tenha lá um equipamento muito bom, dependendo da atividade que vai realizar, o equipamento tem que ser mais complexo, o mobiliário para que possa estar de acordo aí com questões ergonômicas, o provimento de internet de alta velocidade para permitir essas ferramentas colaborativas. Então, tudo isso passa a ter uma outra relevância também e precisa ser bem definido pela organização para que o trabalho possa ser realizado com a mesma eficiência ou produtividade, ou melhor, que não haja uma perda nesse sentido, justamente quando você olha para a diferença do trabalho presencial, on-site, como a gente falou, ou o trabalho remoto, o trabalho realizado pelo colaborador em qualquer outro lugar, menos dentro das dependências da empresa. Então, quando a gente fala de infraestrutura física, é importante pensar nesses dois apontamentos ou nesses dois aspectos. Segunda questão, sob o ponto de vista da infraestrutura tecnológica, o que a gente pode falar? Bom, aqui a gente está falando na construção de um workplace digital, de um lugar de trabalho digital. E aqui as novas tecnologias têm auxiliado muito, né? A melhoria aí da internet de alta velocidade, a possibilidade cada vez maior de armazenamento de informações e dados na internet, a computação em nuvem, isso tudo ajudou muito, muito, muito a crescer esse tipo de tecnologia. O que é importante? Pensar hoje as mais modernas técnicas e as maiores preocupações pós-pandemia têm sido com uma humanização do workplace, ou seja, a construção do workplace digital a partir de um conceito, como a gente já falou aqui, human-centric, ou seja, centrado no ser humano. Que isso tudo torne, então, o local de trabalho digital mais proveitoso, mais prazeroso. Isso envolve principalmente você ter, me parece, e essa é a primeira grande indicação, que você consiga colocar em um lugar só o que o colaborador consiga acessar por uma via de acesso única tudo aquilo que ele precisa para poder trabalhar e que isso seja acessível, obviamente, pela internet, né? Então, que ele possa acessar seu e-mail, que ele possa acessar as ferramentas de trabalho colaborativas, que ele possa, né, os drives, como isso é utilizado, que ele possa acessar os instrumentos para acompanhamento dos projetos, para acompanhamento dos trabalhos a serem realizados pela equipe, que ele possa ter um lugar onde ele consiga acessar também as suas informações sobre a gestão de recursos humanos, né? Que ele possa ter tudo isso à mão de uma forma bastante fácil, bastante acessível, para que o trabalho fique facilitado, uma vez que ele já não vai mais estar do lado ali dentro da empresa, né? Ele não está mais ali dividindo uma porta com quem pode ajudar ele a solucionar o problema. Isso também é bem importante relembrar, uma maior relevância que adquiriu a possibilidade de você realizar reuniões virtuais. Então, todas essas ferramentas de teleconferência ou de conferências virtuais que foram sendo aprimoradas e foram sendo otimizadas aí no período da pandemia e depois na pós-pandemia também são bastante importantes. Hoje você tem muito recurso aí. Escolher os mecanismos, né, de utilização de reuniões virtuais é bastante adequado também e principalmente isso tem que estar à disposição para os colaboradores para que isso se realize também de uma forma bastante efetiva. Isso não pode ser deixado de lado. E por fim, não menos importante, uma infraestrutura de apoio, né?
Não só do seu ponto de vista técnico, o suporte técnico é bastante importante, principalmente quando a gente fala dessas ferramentas tecnológicas, etc. Mas um apoio da gestão, um apoio da liderança, um apoio da área de pessoas, uma comunicação bastante efetiva. Tudo isso é bastante importante também para que o trabalhador, mesmo trabalhando de forma remota, continue se sentindo parte importante da empresa. Para que ele sinta que ele está trabalhando dentro de uma organização. Isso é bastante importante também como infraestrutura de apoio. E aqui a gente já pode começar um link para quando a gente for falar da construção da cultura do trabalho híbrido, tá certo? Então hoje, para falar de infraestrutura, era mais ou menos isso que eu queria trabalhar com vocês. Espero que tenham gostado. Não esqueçam, de se inscrever no canal, apertar o sininho aqui para saber quando tem vídeo novo subindo, para a gente continuar dialogando direito. Valeu!